Hoje nós vamos começar uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças. Eu acho que talvez você já ouviu esse texto de algumas formas. Quem sabe que o Sermão da Montanha é a mesma que as bem-aventuranças? Faz assim, só para saber, você sabe? Isso, Sermão da Montanha, Sermão do Monte. E tem esse nome porque a sarça ardeu, né? Jesus começou a pregar e veio o bezerro de ouro, não foi? Não foi, né? Jesus Cristo estava no início do seu ministério, tinha acabado de escolher os seus discípulos, depois de ter tido o seu período de jejum, tudo aquilo aconteceu. E logo quando ele saiu dali e começou a pregar, as pessoas descobriram quem era Jesus, foram se chegando perto dele e apertando Jesus daqui e dali. Ele subiu num morro, numa montanha, num lugar, num espaço, sentou-se ali e começou a ensinar sobre o que era o Evangelho, sobre o que é ser feliz de verdade, né? Sobre as bem-aventuranças tem a ver com felicidade, tem a ver com a felicidade longe daquilo que a gente conhece hoje como hedonismo, né? Que é a busca do prazer imediato, prazer acima de qualquer coisa. Aqui Jesus Cristo vai ensinar um pouco sobre isso. Então nós vamos hoje tentar entender um pouco e começar sobre o que é o Sermão da Montanha, que está ali, começa em Mateus 5 e termina só lá em Mateus no capítulo 7, tá bom? Então abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 1. Mateus, capítulo 5, verso 1. A versão que eu vou ler é a NVI, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximando-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Baixe sua cabeça. Feche teus olhos, por gentileza. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, pela oportunidade que temos de aprender. Deus, eu sei que essa igreja, as pessoas que estão aqui, vão aprender muito. Nós aprenderemos muito juntos sobre o que é o Sermão da Montanha, que foi o primeiro sermão pregado por Jesus. E aquilo que Ele quis passar para as pessoas nos atinge hoje e vai nos atingir profundamente. Eu tenho certeza que vai mudar a nossa visão de ver algumas coisas, nos aproximará mais do Senhor, Paizinho querido, e do próximo que está aqui para nós servirmos. Nos abençoe. Espírito Santo, tenha liberdade para agir entre nós. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço a Ti que cada pessoa que entrou nessa igreja saia daqui tendo a certeza que ouviu do Teu Espírito e aprendeu, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. O Sermão do Monte é um sermão muito difícil de pregar, porque é um sermão que foi pregado pelo próprio Jesus, né? Essa noite aqui, vocês vão ser obrigados a me ouvir, ou pelo menos fazer de conta que me ouvem. Alguns estão no WhatsApp, outros estão em outros lugares, outros já estão pensando na janta, e está tudo bem se me chamar. Mas vocês vão ter que me ouvir. Zezinho, formado ali no seminário presbiteriano Novato Cianorte, fiz um trequinho ali, outro em Curitiba, outro ali no Mackenzie, aprendemos um pouco lá, mas é isso que vocês vão ter que ouvir. As minhas influências de quando eu comecei foram homens como Ricardo Gondim, Ed René Kivitz, foram pessoas como Caio Fábio, Antônio Carlos Costa, esse tipo de gente que vocês não sabem quem é, infelizmente. E depois fui fazer alguma coisa no Mackenzie, daí eu conheci outra galera, que chama, vocês conhecem só David Leonardo, tá gravando. Conheci outros ótimos. Aí depois eu fui, aprendi um pouco mais com influência, Augusto Nicodemos, Jeremias Pereira, Adalto Lourenço foi meu professor, Hernandes Dias Lopes, indiretamente você ouve muito esse cara aqui na igreja quando eu prego. Então vocês vão ter que ouvir essa gente.
esse povo teve a oportunidade de ouvir Jesus. E quando eu leio esses nomes para vocês, um já morreu esses dias, outros morreram de overdose, como diz o Cazuza, né? Às vezes os nossos heróis morreram de overdose, os nossos inimigos tomaram o lugar deles. E um pouco do que eu acredito que é o Evangelho hoje é isso, a gente está ouvindo gente que não morreu de overdose e está falando bastante, muita coisa que não tem a ver com Jesus. E aqueles que têm a ver com Jesus, infelizmente, a igreja os calaram. Mas no texto de hoje, quem pregou foi uma pessoa que é incalável. É o maior pregador que já existiu, que é Jesus Cristo. Diga amém. Amém. E é o melhor sermão que já foi pregado na história, porque é o sermão de Jesus. É o sermão que é uma obra inigualável. Nada pode ser comparado ao que ele fez. Só que Jesus Cristo, quando começou a pregar, as pessoas não vibraram, não rodaram, não pularam, não caíram, não espernearam, mas ficaram atônitas ouvindo o maior pregador da história. Sabe por quê? Porque as palavras de Jesus, elas exortam, elas ensinam, elas trazem vida, elas consolam. As palavras de Jesus transformam as pessoas. É impossível, se você ouvisse Jesus, você não mudasse. No mínimo você ia despertar algum tipo de sentimento por ele, ou amor ou ódio, ao abandoná-lo, ao tentar até crucificá-lo depois. Porque Jesus não é como a gente, que fala aquilo que as pessoas querem ouvir. As palavras de Jesus geram vida de verdade, a palavra de Jesus gera milagre, amém, gente? Só que você acha que essa palavra, apesar de fecunda, apesar das sementes de Jesus nunca voltarem vazias, todas as pessoas que estavam ali foram abençoadas, receberam frutos daquilo, mudaram de vida, cresceram, foram salvas, e a palavra de Jesus foi impactada? Digo a você que não. Porque apesar do pregador ser excelente, a palavra ser excelente, ainda tem um coração que é necessário que essa semente caia. E que o inimigo não venha roubar a semente, que essa semente não cresça em espinhos, não cresça entre pedras ou à beira do caminho para que os pássaros comam. Então, existem coisas incríveis que nós temos que aprender. Porque quando Jesus pregou, ele sabia exatamente quem era a plateia. Ele sabia exatamente quem era cada um de vocês. Tem gente aqui que eu conheço há 30 anos, tem gente que eu estou conhecendo hoje, né? Aqui em 2 lugares pelo menos. Mas aqueles que eu conheço há 50 anos, eu não conheço perfeitamente. A diferença é que o que eu posso conhecer de vocês é a persona que vocês apresentam para mim. Porque o que realmente eu conheço de vocês é aquilo que você mostra para mim, mas eu não sei quem você é. Porque ninguém mostra cicatrizes, ninguém mostra a perna que manca, ninguém mostra os defeitos, ninguém tem coragem de chegar a expor, porque a gente, quando conhece pessoas e quando elas sabem que eu sou pastor, imediatamente ela começa. Porque Jesus é maravilhoso, como diz lá na Bíblia, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Gente, não está na Bíblia isso, tá? E é incrível. Então, aí a gente começa a olhar para aquilo e ver que é uma pessoa sendo apresentada para alguém. Porque se nós formos o que nós realmente somos, e diante de Jesus não tinha como você não ser, porque ele desnuda a sua alma, nós talvez não gostaríamos de conviver com quem realmente nós seríamos diante das pessoas. E Jesus, em amor, sentou ali e conversou com todo mundo. Essa semana, eu fui na casa da Marli e do Itacir, eles fizeram um cálculo para mim exclusivo, porque eles fazem o RH e eu queria fazer uma pergunta. Eu falei, Marli, você cuida lá do RH da Cocamar? Explica para mim, como que é o currículo? Como que as pessoas colocam no currículo? Né, que eu queria entender bem isso aí. Ela falou assim, pastor, é assim, ó. Eu pego o currículo da pessoa e falo assim para ela. Fala uma qualidade sua. Ah, eu sou perfeccionista, eu sou isso, eu sou aquilo. E os defeitos? Aí ela vibrou nos defeitos. Ela mostrou 133 currículos. Ela falou, olha aqui os defeitos da pessoa. Eu sou muito bonzinho, eu só enxergo bem dos outros. Que mais, Marli, que você falou lá para mim, tomando caldo? Eu gosto muito de ajudar os outros. Meu grande defeito mesmo é que eu não sei fazer nada pela metade. E eu sou isso, eu sou aquilo. É uma persona, eu sou muito sincero, sabe? Meu maior defeito é que eu sou muito sincero. Eu me entrego demais para as pessoas e ninguém me valoriza. Estava lá escrito, ela me mostrou. Aí, eu olho para o texto de cá e eu vejo que de Jesus não dá para você entregar o seu currículo assim para ele. Porque talvez no final do currículo desse cara que falou que o defeito dele é ser perfeccionista, bonzinho, tudo isso, aquilo outro, talvez estava escrito assim, Judas Iscariotes.
Porque se você pegar o currículo de Pedro e se ele escrever de verdade, ele vai falar assim, de vez em quando eu arranco a orelha dos outros, eu vou entrar na água, maior que eu estou andando na água, eu sou ansioso, eu já começo a ver as ondas, esqueço de Jesus, eu afundo. Quem você contrataria? O bonzinho Judas ou o que afunda no meio ali do negócio? Está entendendo? Porque o sermão do monte não é uma defesa da perfeição, mas é para nos mostrar o quão imperfeitos somos, que sem Jesus em nossas vidas jamais nós seríamos aceitos. Está entendendo sim ou não? Já você vai entender mais isso. Porque aquilo que nós mostramos para os outros como perfeitos e uma persona que não existe e que só o nosso travesseiro realmente sabe quem somos, porque se nós falássemos quem somos para nossa esposa, ela fugiria de casa. E assim, vice-versa. Então nós temos que tomar cuidado, mas quando Jesus está ali, ele sabe que tem em cada coração, em cada pensamento, porque ali não está alguém que teve que fazer seminário, mas o próprio Deus estava ali pregando. Amém, gente? Alguém importantíssimo. Então, quando eu olho para o sermão do monte, eu vejo ali o primeiro texto, primeira coisa que está escrito lá, bem-aventurado, tal, tal, tal. Bem-aventurado, tal, tal, tal. Quem na sua versão aí não está escrito bem-aventurado? E se não está escrito bem-aventurado, está escrito o quê? Por favor, fala mais alto. A primeira pregação de Jesus tem a ver com felicidade, com busca da felicidade sem ser hedonista. Sem ser de prazer imediato. Já vocês vão conseguir entender melhor isso. Só que quando Jesus Cristo começa a falar isso, fica muito ruim o clima. Eu queria que vocês entrassem agora no momento que nós estamos vivendo. Jesus Cristo, 30 anos de idade, Israel, Judéia, ali toda tomada pelo Império Romano. E aí, já não tem mais Anás e Caifás, é um cargo político. O sacerdócio já não é uma coisa que vem de Deus, mas que o imperador coloca. As pessoas precisavam parecer santas, as pessoas precisavam parecer sem pecado, elas precisavam parecer idôneas e não ser idôneas. Então, quando Jesus Cristo chega, ele começa a falar completamente contra aquela cultura. E é algo que soa estranho para nós 2000 anos hoje. Quando Jesus começa a falar, se você leu aqui as bem-aventuranças e falou, é isso aí, você não entendeu o que é escrito. Quando a gente lê as bem-aventuranças, Jesus começa a falar assim, felizes verdadeiramente, a senhora falou, né, felizes? Os bem-aventurados, os felizes, aqueles que encontram a verdadeira felicidade, são, vamos, enumera assim comigo, faz assim com o dedo, por favor, fala, pobre de espírito. Eu acordei hoje para ir na igreja e eu pedi para ser pobre de espírito. Foi isso? Bem-aventurados que choram. A gente cresceu falando a mãe, falando assim, engole o choro, olha não chora, né? Então vamos lá, duas coisas que ninguém aqui veio para pedir isso hoje. Bem-aventurados humildes. Aí eu vou ter que explicar melhor no sermão que vem. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E essa justiça que está aqui, não é a sua justiça ou a minha justiça, é a justiça de Deus. É a justiça que Paulo explica em Romanos, que é a justificação. Os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. Pacificadores é aquele que geram a paz. Os perseguidos por causa da justiça. Quem é que levantou hoje e falou, eu vou na igreja, porque eu quero ser pobre de espírito, eu quero ser dos que choram, eu quero ser humilde, ter fome e sede de justiça, misericordioso, puro de coração, quero gerar a paz da minha geração e eu quero ser perseguido. Quem foi? Eu vou fazer uma campanha, 7 dias de oração e jejum. Não vou comer giló, nada que seja verde, que venha da terra, para ser perseguido. Quem fez isso essa semana? Aí Jesus continua assim, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa. Gente, deve ser xingado por ser crente chato. Tem muito crente chato, que é muito chato. Que quando vai chegar para a pessoa assim, vai falar de Jesus para ela, em vez de falar de Jesus, ela fala mal da religião que ela veio, ela fala da roupa que o outro viveu, do brilho, disso, daquilo outro. Então você não está sendo insultado porque você está falando de Jesus, você está sendo insultado porque você é um crente chato, que não vai inspirar ninguém, ninguém vai te seguir, ninguém vai ser da sua igreja. Imagina você numa igreja que todo mundo é igual a você. Então, agora se você for insultado por causa do Evangelho, como Jesus foi, como João Batista cortaram a cabeça, como Paulo vai ser perseguido daqui 30, 40 anos. E aí ele fala assim, alegrem-se, mas alegrem-se para valer, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas, vão perseguir vocês também. Jesus está assim, sabe o profeta? Sei. O que fizeram com ele? Cerraram no meio. Yes! Vai ser com vocês também. Fala amém alguém aqui. Amém, amém, amém. Você quer o Renato, né? Renato e eu também.
Então, aqui Jesus está falando assim, que você ser bem-aventurado é difícil demais. E olha bem para mim o que eu vou falar agora, só que você precisa continuar com a mente em mim para entender o que vem depois. Não é nem para mim, nem para você, não. Eu não consigo essas 12, 13 bem-aventuranças. Não consigo. Se não for Jesus Cristo, vai ser dificílimo demais. Na época, tinha aqueles caras que Jesus Cristo chamou de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado, Silvani? Silvani, você nunca trabalhou em cemitério? Caiado é o quê? Caiado, uma tinta com cal que a gente passa. O que você acha que é um sepulcro caiado? O sepulcro caiado é um negócio que é bonito por fora e feio por dentro. Você imagina, por fora ele pintou, arrumou, ficou bonito, coloca uma foto, né? Apesar que dependendo de quem é melhor não pôr a foto, só escreve o nome. E dentro, o que tem lá dentro? Eu já fiz aquele negócio de tirar os ossos do meu avô, já da minha avó, da filha do meu pai. Não é bonito dentro, por fora pode ser, por dentro não é. Jesus olha para aquela geração e fala: a religião que vocês estão vivendo é feia, é um sepulcro caiado, por fora vocês batem no peito, fazem orações nas esquinas, mas por dentro é feio. Então, quando você lê a bem-aventurança e não entende isso, talvez você está vivendo uma religião que é feia. É a religião do lado de fora, é a religião da aparência bonita, do parecer bonito, do parecer santo, e não a religião de olhar para Jesus e falar assim: Jesus, na hora que eu li esses 12 negócios, eu estou com vontade de parar. Porque o fariseu vem e coloca a religião aqui, ó, o padrão da religião. Pum, o que alcança? Só o fariseu. Foi assim ou não foi? E o que Jesus fez com o fariseu? Nossa, né? Esses dias os meninos estão em pânico com o que Jesus Cristo fez com os fariseus até agora. Só que Jesus Cristo vem e fala: o padrão do fariseu é aqui. Aí a gente acha que Jesus Cristo vai falar assim: você é isso, você é aquilo, fofinho. Não, vem que dá para todo mundo. Jesus vem e coloca o padrão aqui, ó. Bum. Aí vem a Assembleia de Deus, coloca o padrão em cima de Jesus, né? Aí vem, fala outra igreja, Batista, cadê a Elaine? Batista, tudo. Coloca o padrão lá em cima. Aí vem as igrejas neopentecostais, aí coloca, aí já o padrão já está lá. Igreja com nome em inglês. Não vou nem mostrar o padrão. Nome em inglês, eu não mostro o padrão. Igreja que tem nome em inglês e parede preta. Aí, deu errado. Olha o nome da nossa igreja linda. Até a garrafa é preta. Porque o nosso padrão, a gente pode fazer o que a gente quiser. O padrão que vai ser aceito é o de Jesus. Mas o padrão de Jesus não é exclusivista. Fala assim: o padrão de Jesus não é exclusivista, é inclusivo. Jesus inclui as pessoas na religião e não exclui. Então, quando você olha para o padrão de Jesus, você vai falar assim: eu desisto. Essas bem-aventuranças para mim não dá. Ou eu digo para você: não. É aqui que Jesus falou: nunca teve a ver com você, tem a ver comigo. Tem a ver com a minha morte no Calvário. O mérito, a glória, a salvação é eu. É a minha morte no Calvário e não você. Jesus, ele olha para um momento em que ele precisava mostrar para as pessoas que, independente o quão bom você fosse, o quantos adjetivos positivos alguém pudesse falar de você, isso não seria suficiente para que você conseguisse a salvação. Lembra, Diego, um teatro que foi feito em 2008, lá na chácara, em algum lugar, que a banda Atitude, a atuação, que a gente colocou todo mundo, né? Todo mundo, como que era a palavra que falava? Não merecimento, não merecimento. Aí Jesus é o que faz todo mundo ir para o merecimento. É isso que ele está falando. Porque para você que é muito crente agora, deixa eu dar um recado. Você que é o máximo, o top. Assim, o cara acima de Jesus aqui. Presta bem atenção no que a Bíblia fala sobre nós. Para você ver aonde eu quero ir com o meu sermão. Estou só começando. Para quem tiver paciência para chegar no final dessa série, você vai terminar, vai falar assim: eu vou orar mais mesmo, eu vou buscar mais, eu vou ir lá. Então vamos ver o que Jesus Cristo fala, o que Deus fala de nós na Bíblia através do profeta Isaías. No capítulo 1 ele fala assim, ó. Eu não vou conseguir explicar tudo que está aqui, mas vocês vão, eu acredito na inteligência de vocês. Isaías 1:11. Para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor para mim. Chega de holocaustos de carneiros, de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilho, de cordeiros e de bodes. Lembra que isso aqui é a religião que se praticava no Antigo Testamento, sim ou não?
Isso aqui era religião se praticava. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que vocês pusessem os pés nos meus átrios? Quem que pediu para vocês se apresentar para mim aqui no lugar onde eu estou, aqui no átrio, no tabernáculo? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. O incenso, o cheiro que estava subindo da adoração. Luas novas, sábados e reuniões, festas cristãs, como se fossem os nossos cultos hoje, culto de libertação, culto de oração, culto das mulheres, dos jovens. Não consigo suportar a assembleia cheia de iniquidade. Quanto às suas festas da lua nova, festas fixas, eu as odeio. Você está prestando atenção ou não? É Deus falando, tá, gente? Para crente, para mim e para você. O profeta Isaías. Tornaram-se um fardo para mim, eu não suporto mais. Porque quando vocês estendem a mão em oração, eu vou esconder o meu rosto de vocês. Mesmo que multipliquem as suas orações, eu não escutarei. As minhas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Venham refletir junto, diz o Senhor. Embora os seus pecados, Deus aqui não está falando que nós somos sem pecado. Deus é incrível. Fala assim, Deus é incrível. E tem um monte de gente falando assim, Jesus falou isso para o cara do lado, eu não. O Marquinhos mesmo está falando isso aqui, eu leio pensamentos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, eles se tornarão como uma lã branquinha. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem? Você que se acha santo, é isso que a Bíblia fala de você. Se você não se dobrar diante do Senhor, é isso que a Bíblia fala de você. Deus às vezes cansa da nossa hipocrisia, sabia? Da persona que nós nos colocamos diante dos outros ou diante dele próprio, quando a gente vai orar. Aí você fala, foi só isso? Não, foi feio o negócio. Mas vai para o final lá, Isaías 64, versículo 6. Você pode ir comigo? Bom, é pesado hoje. Só estamos começando a brincadeira. Ou vai ou ninguém volta depois. Eu vou pregar igual antigamente. Chega de storytelling. Isaías 64, versículo 6. Aí Deus fala assim: mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebenta. Todos nós somos farinha do mesmo saco, todos nós somos pecadores, todos nós, sem a graça de Deus, só veremos iniquidade, as nossas folhas secarão e o vento vai levar e vão nos arrebentar. Então você que vem para a igreja muito santo é porque não conhece o Deus que você serve. Porque a tua santidade é imundície diante de Deus. Quem já tinha ouvido isso aqui na Bíblia? Exato, né? Vou falar de novo então para todo mundo conseguir agora. A sua santidade, todo o seu esforço para ser santo, esforço próprio, natural. Nossa, eu oro. Aí você tem assim, fala, a Aline não ora igual eu oro. Por que a Aline está sendo abençoada e eu não? Sabe esse cara? Sabe essa pessoa que fala assim, igual no louvor? Nossa, mas eu ensaio tanto, eu toco tanto, eu me tiro a música em casa e ninguém se dedica como eu, né? Eu é tudo crise com isso. E não adianta de nada para a salvação. Só que os músicos que tocam e ensaiam em casa são melhores do que aqueles que vêm aqui da Miguel. E Deus gosta mais de quem ensaia. Mas você entendeu que para a salvação vai para o inferno, ensaiando em casa. Entendeu sim ou não? Dizimando. Vai para o inferno dizimando se o seu dízimo é alguma fonte de alegria no Senhor. Você que não dizima já vai. Então fica tranquilo. Só frequenta aí para a igreja ficar cheia, mas você que não está envolvido com o seu coração, nem com as suas finanças na igreja que você frequenta, teu canto está separado para o inferno. Num bom lugar, porque eu sou assim com o diabo. Está gravando, eu esqueço. O
nosso padrão é a queda. Eu vou te provar. O meu e o seu padrão não é o padrão de Jesus, não. O nosso padrão é a queda, o nosso padrão é mau. O nosso padrão é ruim. Ó, quando você vai estudar ciências sociais, quais que são as duas festas maiores que tem no Brasil que expressa a cultura popular? Fala pra mim, uma vocês acertam, a outra eu espero que acerte. Qual? Tinha que ser você. E a outra? A maior festa do Brasil não é essa, qual que é a outra? Quase. Você devia saber, viu? O marido dela faz festa, gente. A maior festa do Brasil chama-se Parintins. É a que envolve mais pessoas. É a do Bumba Meu Boi, Vermelhou, não sei o que lá, aquela lá. É a maior expressão cultural de brasileiro é aquela, não vem de lugar nenhum. O carnaval você vai ver que o Brasil vai um pouquinho da França, Veneza, bababá, veio para o Brasil e a gente fez aquilo lá. A de Parintins não, surgiu lá com as coisas nossas e tal, do nosso jeito, e tem lá o boi garantido, o boi não sei o que, eu entendo muito bem. Ótimo! Muito legal a gente entender o que significa o carnaval, Parintins, São João, para mim está tudo bem. Só que o que as pessoas fazem nessa festa? Carnaval, eu fui pregar em São Paulo no carnaval, e o pastor abençoado, sabe que eu sou de Nova Esperança, não gosto de movimento, não gosto de gente, não gosto das coisas. Levou eu para andar do quê? De carro, limusine, avião? O que você acha que ele levou para andar no carnaval? Metrô. Gente, os homens estavam tudo vestidos de mulher, mulher de homem, não estavam conta nada. Eram os capetinhas passando, assim, era pior que os do inferno ainda. Então aquilo é a expressão daquilo que a gente é quando está livre. Quando você fala assim, ó, você tem agora, quantos dias que é de carnaval, Renato? Não, vai aqui, né? Fingindo que não sabe, Marion. Fala pra ele. Dia de carnaval, nem mandando não sei o que, expressando tudo aquilo que está aqui, ó, porque você é aquilo lá. Nós sem Jesus somos aquilo ali. Se nós não buscarmos a Deus, é isso aí. Aí você fala, nossa pastor, mas você está usando festas muito pesadas. Nós temos uma festa que é cristã que chama Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, é uma festa que é cristã. E o que virou o dia de ação de graças? No Brasil não se comemora com tanta intensidade, mas nos Estados Unidos comemora. O que é o dia da ação de graça, Thanksgiving? Era um negócio para você agradecer a Deus, tal, os peregrinos e blá blá blá. Os pilgrims e tudo mais. Aí, o que virou? Farra, gulodice, bebeção. Aí, dia de ação de graças é numa quinta-feira. Sabe o que tem a sexta-feira, depois do dia de ação de graças? Black Friday. Porque você está grato pelo que você tem e sexta, você gasta o que você não tem para ter o que você não precisa. Entendeu sim ou não? Está vendo o que nós somos? É isso que nós somos. Nós somos esse tipo de massa. Sabe outra festa? Natal. Natal não é uma festa cristã, né? É uma festa que foi colocada no calendário, saturnária, bababá. Mas aí pegaram o Natal. O que tornou o Natal hoje? O que é o Natal? É gente que levanta 5 horas da manhã para passar costela, já fica bêbado 10 horas da manhã, está xingando os parentes, brigando com todo mundo, fazendo festa. Aquele troço todo, e a gente esquece que pelo menos o Natal deveria ser o símbolo do nascimento de Jesus. E a única coisa que a gente não lembra no Natal é Jesus. Aí vamos pegar outra festa que deveria ser cristã, né? Tem gente que acha que a Páscoa é uma festa cristã. O que se faz na Páscoa hoje de cristão? Você está entendendo o que nós somos, sim ou não? As nossas boas virtudes, nenhum adjetivo que pode ser colado ao seu nome vai causar essa salvação. Porque nós somos bons em destruição, nós somos bons em gerar caos, nós somos bons em disciplina. É nisso que nós somos, a nossa salvação é uma obra que vem exclusivamente de Deus, é uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós só nos arrependemos do nosso pecado se nós somos convencidos pelo Espírito Santo. A salvação não é o quanto você é bom, mas é o quanto Deus fez na sua vida. Amém, gente? E o quanto você é capaz de entender que você precisa dessa obra. Aí Jesus começa a falar sobre isso. Está falando disso aqui, que não é natural, não é, precisa de esforço. Como que é ser feliz de verdade? Se você pegar, ser feliz de verdade para Jesus, ele cita, teve um cara na Bíblia, pelo menos um, estou acabando, gente, calma, vamos lá. Por isso que eu separei em vários sermões. Eu ainda não comecei o versículo 1, né? Só estou explicando o contexto. Teve um cara chamado Salomão, e ele falou assim, eu vou ser feliz. E ele tentou encontrar em várias coisas. Eu vou falar, você vai marcando
e ovelhas. De todos os que vieram antes de mim em Jerusalém, eu fui o mais famoso. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de todos os reis da província. Quando ele fala província, ele está falando até da África, tá? Até o norte da África, Salomão tinha ouro e madeira de lá. Tornei-me mais famoso, servi-me de cantores e cantoras, de um harém e delícias que os homens gostam. O que é harém, Pedro? Harém, pessoal que não sabe. Não quer falar? Tem vergonha? Não, ficou vermelho, filho. Harém, não sei o que é, procura lá depois. É um harém com lugar de delícias que os homens gostam. Não faço ideia. Ele tinha 700 mulheres nesse harém. Fala assim, 700 mulheres. Pra quê, né? Tornei-me o mais famoso e poderoso de todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Você tem ideia? O olho desse homem viu, ele falou, é meu, vou comprar ou tomar? Entendeu, Ivan? Tudo. Nada. Ele ficou com vontade de nada. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Gente, esse homem teve tudo. Sabe a única coisa que ele falou que valeu a pena? Trabalhar, ó. Que estranho. E a gente reclama de trabalhar. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito daquilo que se faz debaixo do sol. Então, passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor de um rei que o outro rei já não tenha feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. Quando você, jovem, ou você que está aqui me ouvindo hoje, fala assim, nossa, quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Lê esse texto em casa. Nossa, quando eu tiver tantas mulheres eu vou ser feliz. Lê esse texto em casa. Quando eu beber todos os vinhos, lê esse texto em casa. Quando eu tiver todas as casas, casa no campo, casa na praia, casa... Lê esse texto. Tem um cara chamado John Piper. Ele fala assim, o homem se contenta com prazer pequeno e efêmero. O ser humano tem buscado prazeres rasos, felicidades momentâneas, de consequências longas e até eternas. O problema não é a busca da felicidade e prazer, mas onde buscamos isso? Para encerrar essa parte, Agostinho fala assim, tu nos criastes para ti, o nosso coração não encontra repouso até que descanse em ti. Enquanto teu coração estiver nas coisas e não estiver em Deus, nunca vai ter repouso. Sempre vai ter um carro que você não vai ter, sempre vai ter uma mulher que você não pode. Sempre vai ter uma comida que você não vai conseguir. Sempre vai ter um lugar que você não foi. Sempre vai ter uma conquista que você não vai ter. Então, quando eu olho para isso aqui tudo, eu acho que é muito difícil a gente entender todas as coisas. E para encerrar, eu vou bater nisso aqui no outro domingo, eu vou pular uma parte, só para ficar no versículo 1. Como que é o versículo 1? Bem-aventurado. O 3, né? Que é a primeira bem-aventurança. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem entendeu isso aqui de verdade? Fala assim, não, eu entendi isso aqui. Não dá para entender, né? É muito difícil. Sabe por quê? Porque tem uma tradução aqui que complica para a gente. Você imagina, senhora, que eu não conheço. Meu nome é Fábio, o seu é? Chico. É isso aí. Uma pessoa vai pegar uma frase nossa e vai estar assim, nossa, eu estou morto de cansado. Como que alguém morto está cansado? Ou cansado está morto? Vai entender, sim ou não? Frase de paranaense. Nossa, eu comprei milho, mas eu comprei muito pouco. Como vai entender? É um negócio nosso. Quem é de fora não tem esse negócio de muito pouco, né? É muito difícil entender. Então tem coisas que estão na Bíblia que vai traduzir ao pé da letra e não vai significar igual. Alguém aqui é muito bom de inglês? Tem traduções que se você fazer literais não vai bater com a gente. Não é verdade? Tem? Ah, bem senhora, você está aí. Não é, Mário? Se a gente lê The Life Snake, o que é? A vida cobra. The Life Snake. Tá certo? E se tiver escrito isso? Tatuagem. Cadê o menino que fez a tatuagem? O Marião fez a tatuagem, The Life Snake. Na cabeça dele é a vida cobra.
Quando ele for desenterrado daqui a uns anos, os sociólogos vão estudar e vai estar escrito lá, The Life Snake. Não, The Life Snake. Né? A vida é uma cobra, alguma coisa. Então vai ser difícil. Se a gente não souber a tradução, não vai ter como. Em 1947, um jovem beduíno estava passeando perto do Mar Morto e entrou num lugar chamado Caverna de... Eu vou acabar agora. Você que está com pressa, com fome, agora! Se falar que vão me levar para pagar pizza, eu acabo agora. Os desse acabam muito. Um beduíno, em 1947, entrou num lugar chamado Cavernas de Qumran. Lá foi encontrado 930 escritos e 1000 corpos. E uma das traduções estava essa aqui. Eu vou ficar aqui só. Tudo que viu eu dou mais informações. E a hora que pegaram a tradução lá original, estava escrito assim, ó. Anaveiruá. Anavei é encurvado, ou que faz curva, ou, sabe, que se dobra. Iruá é o sopro de Deus. Igual tem em Gênesis, igual tem em Ezequiel 37. Quando fala aquele sopro lá, não é o Espírito Santo, é o Ruá de Deus. Quando fala, é o sopro de Deus, é ele minúsculo, não é ele o Espírito Santo, mas o ele, sopro de Deus, tá? Ruá, Espírito de Deus, sopro de Deus. Entendeu? Fala, sopro de Deus, não é o Espírito Santo, beleza? É um sopro, Ruá. E o outro é essa palavra anavé, que significa então dobrar, encurvar, formato de curva. E eles leram lá, mas a tradução já estava feita da Bíblia, já estava aqui no Brasil. Então, não tem como mudar. Algumas Bíblias novas têm. Sabe o que significa isso? Eu vou traduzir para vocês a Bíblia. O que está escrito aí nesse texto? Está escrito assim, ó. Bem-aventurado aquele que se encurva em direção do vento quando Deus sopra. É diferente do que está escrito aí? Lê o que está na Bíblia. Bem-aventurado os pobres de espírito. E no original está escrito assim: bem-aventurado aquele que se encurva em direção ao vento quando Deus sopra. Enavei no ar. Ó, feliz é aquele que entende a vontade de Deus e mesmo assim se encurva diante dela. Sabe qual que é a figura? Quase Shirley. É o trigo plantado naquela região. A hora que o vento sopra, o trigo deita, mas a hora que o vento passa, o trigo está em pé. Sabe o que é bem-aventurado? Vou começar o texto agora aqui, sermão. Vou começar agora. Calma, eu vou parar só no ano que vem. Bem-aventurado é você que entende a vontade de Deus. E ao entender a vontade de Deus, você é capaz de se curvar quando Ele sopra o sopro dele na sua vida. Diga amém. Amém. Quando a gente vê as bem-aventuranças da Bíblia, ou a gente abraça Jesus, ou a gente vai deixar Jesus. Ou a gente entende quem Ele é na nossa vida, ou a gente não vai mais querer. Porque para ser bem-aventurado de Jesus, às vezes vai ter sopro. Tem sopro vindo na vida de vocês que vocês estão falando, é o diabo. Nossa, isso que eu estou passando aqui é o diabo. E a Bíblia está deixando claro que é o sopro de Deus. E que a gente vai ter que se encurvar diante do sopro de Deus. Mesmo que é difícil se curvar. Para uns, mais que outros. Mas o sopro também vai passar. E quando passar, a gente se curvou diante da vontade de Deus. E o poder de Deus vai ser derramado sobre a nossa vida, amém? Amém. Porque aquele que se curva diante do sopro de Deus, deles é o reino dos... Versículo 3. Tem que ver, a gente conversa mais sobre isso. Quem entendeu onde a gente chegou até aqui, pelo menos? Você conseguiu? Para acompanhar no que vem? Domingo que vem eu vou trazer um PowerPoint resumindo tudo para a gente continuar daqui, tá? Você é bem-aventurado, que mesmo quando o vento está forte, você consegue não ver o diabo nisso, mas consegue enxergar Deus. E sabendo que é Deus, se encurvar, esperar o vento passar e subir. Sabe qual é o problema meu e seu hoje, desse crente de hoje? A gente quer um evangelho sem sopro, sem deserto, sem montanhas, sem muralha de Jericó. Porque a gente pregou isso a vida inteira para vocês. Você é o centro do coração de Deus, que Deus não sei o quê. Nem sempre é assim. Não é assim. Às vezes o vento que está batendo aí é o ar. O fôlego divino, é o sopro de Deus. Tem hora que você vai ter que entender a vontade de Deus, amém? Amém. Feche teus olhos. Difícil demais. As bem-aventuranças de Jesus, os felizes de Jesus, é difícil demais. Não é para
mim nem para você. Mas Ele sabendo disso, porque para mim você pode ser uma persona, eu posso ser uma persona para você, mas Deus desnuda os nossos corações, e Ele morreu não pela minha persona, nem pela sua, mas Ele morreu por aquilo que nós somos, e sabendo que é difícil demais, a obra está pronta, nós só precisamos aceitar. A obra Ele já fez. Agora nós somos consequência dessa obra, de uma forma ou de outra. Senhor, nos ajude. Que ao sairmos daqui essa noite, pois nós vamos entender o tamanho que o Senhor tem para nós. O Senhor não é um pajé, o Senhor não é um Deus mitológico que precisa de sacrifícios e sangue, porque o Senhor já tem tudo. Tudo foi feito por você, para você e para a glória de Jesus. Nós podemos participar dessa glória, como o texto de Isaías diz, se nós obedecermos. Ou, se nos rebelarmos, a espada está para nós. E quando lemos as bem-aventuranças, que a gente não venha medir o nosso mérito por aquilo que nós fazemos, somos, pelas qualidades ou defeitos, mas que nós somos medidos pelo Senhor. É a Tua graça que nos chamou. Sua graça que é irresistível nos buscou. E através da obra da cruz, hoje nós temos a possibilidade de salvação. Deus, que nessa noite, cada um que está aqui, que vive o Evangelho às vezes de persona, vive o Evangelho de enganação, de mostrar aquilo que não é, de querer ser algo que nós não somos. Que essa pessoa abra o coração para Ti essa noite. Aquele que nunca te aceitou como Senhor e Salvador, que possa fazê-lo. Mas aquele que está na igreja, sendo sepulcro caiado, aquele que mostra a beleza por fora, que no currículo está lindezas, mas nós sabemos que dentro de nós o que há, não há nada de bom, se o Senhor não estivesse nos buscando. E nessa noite o Espírito Santo vem nos convencer do nosso pecado, da nossa falha. Deus, e que nós possamos aceitar a obra da cruz. E que nessa noite nós venhamos ter certeza que nós somos salvos, não porque somos lindos, bem vestidos, não porque somos bons, não porque doamos para o Rio Grande do Sul, não porque dizimamos, mas porque o Senhor nos salvou, nos chamou para ser sal da terra e luz desse mundo. O Senhor nos salva, e a consequência da salvação é as boas novas para essa geração. É cuidar do órfão e da viúva, cuidar da justiça. Que assim sejamos nós. Deus, eu sei que tem igreja para todo tipo de cardápio, mas nós não queremos ser uma igreja para todo tipo de cardápio. Nós queremos ser uma igreja que anda debaixo da Tua vontade e Teu querer. Nos ajude para isso. Nos ajude começando entendendo, Pai, o que é as bem-aventuranças. Porque hoje nós não conseguimos mais saber o beabá daquilo que o Senhor tem para nós. E só conhecendo a base, nós conseguiremos construir um cristianismo saudável. Abençoe cada um que está aqui. E que essa mensagem martele-se, exorte. Espírito Santo, fala com cada um. Atrapalha, Senhor Deus, quando eles decidirem fechar os olhos para ver a realidade deles. Vai, amado, cuida de cada um de nós. Porque no final de tudo não é o quanto nós vamos ter, mas é se nós, o que nós somos diante da Tua presença. Nos use, nos abençoe. Seja conosco, seja com essa igreja, em nome de Jesus.